O Moto E7 Plus chegou ao mercado juntamente com o Moto G9 Play e traz projeto parecido e preço bastante próximo, custando apenas R$100 a menos. E você deve estar querendo saber se vale a pena economizar esse dinheiro ou o modelo mais avançado é mais negócio. Vamos conferir o que o Moto E7 Plus tem a oferecer e se há opções melhores na mesma faixa de preço. O Moto E7 Plus é basicamente um Moto G9 Play com um acabamento fosco na traseira. Os dois são do mesmo tamanho e trazem design quase idêntico. O mais básico chegou ao mercado em duas opções de cores, azul e bronze, com um efeito degradê. E diferente do seu antecessor, este não tem traseira e bateria removíveis. Ele continua com duas câmeras, mas agora ficam organizadas na parte central no mesmo bloco saltado visto no G9 Play. O leitor biométrico vem logo abaixo no tradicional logo da Motorola. Ele é ágil e funciona bem para um aparelho desse porte. O Moto E cresceu e manteve o entalhe de gota da geração passada. A entrada micro USB continua presente, o que é decepcionante para um celular lançado no final de 2020. A Motorola também deixou de fora o Wi-Fi 5 GHz e o giroscópio, mas pelo menos o Bluetooth agora é 5.0. Um detalhe que pode ser importante para alguns é que o Moto E7 Plus não vem com capinha de silicone, como tivemos no E6 Plus. Esse é um dos diferenciais de se pagar alguns reais a mais pelo G9 Play, que traz o acessório na caixa. A tela cresceu para 6,5 polegadas e continua com resolução HD+. O painel adotado pela Motorola tem bom nível de brilho e contraste superior ao antecessor. Pelo menos nesse ponto a fabricante não economizou e você não sofrerá tanto ao usar o celular fora de casa em dias ensolarados. O ângulo de visão é amplo e supera rivais com telas LCD mais simples. A parte sonora é mais limitada. Há apenas uma saída de som ao lado da porta micro USB. O som tem potência mediana e tende muito para os agudos. Isso não será problema ao assistir vídeos, por exemplo, mas terá suas limitações para músicas. O fone de ouvido que vem na caixa é básico e não muito confortável, mas quebra o galho para ter uma melhor experiência multimídia. A Motorola deu mais atenção ao hardware interno dessa vez e trocou o Helio P22 por um Snapdragon 460, que chega a dobrar o desempenho em alguns testes sintéticos. No caso do Antutu, por exemplo, temos o dobro de pontos de antes, o que realmente impressiona. Mas e no uso do dia a dia? O novo realmente está mais rápido? Bem, o processador mais veloz, combinado com 4 GB de RAM, faz o Moto E7 Plus ser mais ágil na abertura de aplicativos e jogos, o que também permite segurar mais aplicativos rodando em segundo plano. Em nosso teste de velocidade em multitarefas, tivemos uma boa diferença comparado ao E6 Plus e, curiosamente, ficando até no mesmo nível do Moto G9 Play, que tem hardware mais potente. A GPU Adreno 610 garante melhor desempenho em jogos e agora você poderá curtir quase todos os games para Android na fluidez máxima. Apenas títulos mais pesados como Call of Duty e PUBG é que precisará jogar na qualidade média. O Moto E7 Plus perdeu a bateria removível de antes, mas em troca a capacidade aumentou para 5.000 mAh e com isso temos autonomia muito maior. O novo básico da Motorola consegue passar o dia todo longe de tomadas com folga. Se você não jogar ou assistir muitos vídeos, será até capaz de carregá-lo apenas a cada 2 dias. O carregador é o mesmo de 10 watts da geração passada, e aqui é mais uma diferença que temos para o Moto G9 Play. Com uma potência tão baixa, é preciso esperar mais de 3 horas para ter a bateria do Moto E7 Plus completamente cheia. Uma carga rápida de 15 minutos recupera apenas 15%, e mesmo com 1 hora na tomada não terá nem mesmo metade da bateria para usar.
O Moto E7 Plus sai da caixa com Android 10 e nem tão cedo deve receber a versão 11, já que o E6 Plus foi lançado há um ano e ainda está presa ao Android Pie. A Motorola também não se preocupa com updates de segurança em seus celulares mais baratos, e nisso a Samsung vem se destacando mais. O software é o mesmo presente na linha Moto G, com direito ao aplicativo Moto, que ficou de fora da geração passada. A única exceção é o gesto de abrir a câmera ao girar o celular, que não está presente no E7 Plus. Porém, as opções de customização da interface estão disponíveis. Você pode alterar o formato e cor dos ícones, além de ter o modo noturno que funciona nos aplicativos compatíveis. Como esperado de qualquer celular que se preze em 2020, temos câmera de 48 megapixels. É exatamente o mesmo sensor presente no Moto G9 Play, assim como o de profundidade. A única câmera que ficou de fora no E7 Plus foi a dedicada para macros. Será que isso significa que os dois modelos da Motorola entregam mesma qualidade fotográfica? Bem, quase isso. Por mais que o sensor seja o mesmo, o hardware menos potente do Moto E7 Plus acaba limitando um pouco a qualidade. Ele consegue registrar boas fotos em dias ensolarados e até mesmo à noite com a ajuda do recurso Night Vision. Ficamos surpresos em ver que a Motorola não capou o modo noturno para favorecer os modelos mais caros. É um belo avanço comparado ao antecessor e finalmente temos um celular da linha Moto E com boa câmera. O sensor de desfoque também faz bem o seu trabalho e funciona com objetos e animais, fazendo uma boa separação dos planos com poucos erros no recorte. Partindo para a câmera frontal, temos um sensor bem mais simples, que não entrega a mesma qualidade da câmera traseira, mas é capaz de registrar boas selfies em locais abertos. Dentro de casa ou à noite, a queda acentuada da nitidez e ao usar o modo retrato, notamos um aumento nos ruídos. Ainda assim, está na média do segmento e melhor que os modelos anteriores da linha Moto E. A filmadora também foi limitada pelo hardware mais fraco. Ela grava em Full HD, como o Moto G9 Play, mas não é capaz de filmar a 60 fps. O foco é ágil de dia, porém fica um pouco lento à noite. Não há sistema de estabilização para lidar com tremidos, e a captura de áudio é estéreo, mas sem cancelamento de ruído de fundo eficiente. A frontal também filma em Full HD e treme ainda mais que a traseira. O balanço de branco não é dos mais eficientes, então você pode sofrer um pouco com o ajuste automático do brilho e contraste. Em locais escuros terá filmagens com ruídos bastante evidentes, mas nada que vá comprometer suas filmagens. É inegável que a linha Moto E evoluiu e agora temos um bom celular de entrada. O problema é ter o Moto G9 Play por quase o mesmo preço, com hardware mais avançado, câmeras um pouco melhores, carregador mais potente e ainda trazer capinha na caixa. Caso esteja se perguntando se o E7 Plus é melhor que os básicos das outras marcas, bem, ele supera o Galaxy A11 em desempenho, bateria e câmeras. Já contra o K41S, temos o mesmo desempenho no multitarefas e autonomia similar, porém o rival da LG traz câmeras ultra-wide e macro, que podem fazer falta para alguns, além de o celular coreano custar menos. O Moto E7 Plus é uma ótima evolução comparado ao antecessor, e se você está em dúvida se deve trocar o seu para o novo, recomendamos que faça a troca, pois não vai se arrepender. O novo básico da Motorola está melhor em tudo, incluindo tela, desempenho, bateria e câmeras. É raro ver um celular que realmente mostre tantos avanços, especialmente no segmento de entrada. O que pode tornar a escolha difícil é ter o Moto G9 Play por quase o mesmo preço. Então, para facilitar as coisas, recomendamos que você invista no mais avançado se a diferença for de R$100 ou menos. Acima disso, pode ir de Moto E7 Plus, já que os pequenos ganhos serão irrelevantes para muitos. E para não perder as melhores ofertas para o E7 Plus e todos os demais modelos citados nesta análise, é só clicar nos links aí abaixo. E aproveita para comentar o que você achou do novo básico da Motorola. Eu encerro por aqui, um abraço e até a próxima!